Porque haverá, então, uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Queridos, há uma controvérsia muito grande a respeito da igreja e a grande tribulação. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação. Jesus disse que haveria uma tribulação tão grande como nunca houve e jamais haverá. E muitas pessoas têm me perguntado: Pastor Miller, a igreja passará a grande tribulação? E muitos já estão pensando que nós estamos na grande tribulação. Não, jamais. Não pensem que a grande tribulação é isso aí que estamos vivendo nesse mundo. Não. Existe todo um sistema que está funcionando neste mundo que não tem nada a ver com a grande tribulação. Nós estamos vivendo ainda um sistema imperial que são restos mortais do mesmo império que Jesus nasceu. São os frangalhos do império que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, quem governava o mundo era o Império Romano. E Roma governava o mundo com mão de ferro. E Jesus nasceu sob os auspícios de Roma. Por isso a dor, a inveja, o ciúme, quando os judeus pegaram a palavra do Senhor, se ele seria rei, e quando ele confessou que sim, e que já nasceu para ser rei. Ele disse: para isto eu nasci e para isto vim ao mundo. E esta é a verdade. E quem quiser ouvir esta verdade, ouça. Jesus disse: quem não quiser, esta é a verdade. Eu nasci para ser rei e eu vim ao mundo para ser rei, sim. Quer dizer, aí qual foi a consequência? Então vamos matá-lo mesmo. O ciúme e a inveja. Porque quem governava o mundo era o Império Romano, através dos seus imperadores poderosos. Bem, eu quero dizer o seguinte, que esse sistema fragilizado e multiplicado no mundo, em suas nações, estamos vivendo hoje. O que aconteceu? Rompeu o sistema imperial de um único governo, mas não rompeu o sistema mundial de influência do mesmo império. Vocês sabem que existe uma influência do mesmo império desde aqueles dias até agora. A mesma Roma que existia, existe, através até de uma forma muito mais contundente hoje, porque naquele tempo existia a sede de um império de reis, de césares, de imperadores que governavam o mundo com a espada, com o sangue derramado, né? E aí foi transformado, ele perdeu a autoridade mundial de império sob comando das armas e a força política, mas ele existe ainda. E é o mesmo sistema que existe. Eu vou falar sobre isso outro dia. Porém, a igreja de Cristo, ela é uma nação na face da terra. A igreja de Cristo, ela tem um governo na terra. A igreja de Cristo, ela não é representada pelas denominações. A igreja de Cristo, ela é uma igreja poderosa na face da terra, subsistindo a todas as dores, todas as perseguições, todas as mortes que sempre aconteceu desde que ela foi formada. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. E aí esta igreja
que foi estabelecida em Cristo, ela está estabelecida em Cristo, ela é a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, mas ela reina na terra por Cristo. Entenda que Jesus estabeleceu o seu reino na terra quando ele aqui esteve. Desde que ele ressuscitou, escute a palavra que ele falou ao ressuscitar: todo poder me foi dado no céu e na terra. Quem diz isso é rei. Quem diz isso é todo-poderoso. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, e como ele reina se ele subiu ao céu? Bem, eu vou falar outro dia sobre o arrebatamento de Cristo, né? Porque assim como ele foi arrebatado, a igreja também será arrebatada. Então, esta igreja, fundada por Cristo, que veio ao mundo na descida do Espírito Santo, chamada dia de Pentecoste, esta igreja, ela deu à luz, ela apareceu, ela transformou o mundo e transtornou também o mundo na descida do Espírito Santo, quando todos os que lá estavam foram mergulhados e batizados no poder do Espírito Santo. Então esta igreja viva, poderosa, ela deu a entrada, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ela não desapareceu. A perseguição jamais enfraqueceu a igreja. O fato dos imperadores transtornarem, matarem os discípulos, assassinarem os apóstolos, perseguirem os cristãos, não enfraqueceu a igreja jamais. A igreja, ela continua estabelecida, forte, poderosa, maravilhosa. A igreja é uma nação, a igreja é um reino, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, ela é um sacerdócio santo, ela é um sacerdócio real, ela é uma nação santa na face da terra. Ela existe poderosamente na terra inteira. Eu estava escrevendo algo sobre a igreja, e ela existe desde o interior do Amazonas, ela existe, até lá, nós temos lá a Islândia, a igreja. Ela existe desde a Terra do Fogo, aqui no extremo sul, até o Ártico, extremo norte. A igreja existe na Europa, na Ásia e na África, na Oceania. Ela existe nas ilhas, ela existe no mundo inteiro. Então eu quero dizer para vocês que a igreja, ela não está combalida, fracassada, como muitos querem dizer, não. Muitos ficam zombando da igreja. A igreja está fraca, a igreja está acabada, a igreja não é mais a mesma. A igreja está dormindo, a igreja está perdida, a igreja está fracassada. Eu quero dizer para você que isso tudo é a proposta do diabo. Isto é mentira do diabo. Porque uma pessoa está desanimada, a igreja não está desanimada. Porque uma pessoa fracassa, a igreja não é fracassada. Porque uma pessoa parte dessa terra, a igreja não parte desta terra. Porque uma pessoa se desvia, a igreja não se desvia. Porque algumas pessoas vão para o mundo, a igreja não vai para o mundo. A igreja do Senhor, ela é forte, ela é poderosa, ela é invencível, ela é gloriosa, ela é vencedora, ela é transformadora, ela reina, ela opera, ela vive, ela revive, ela ensina, ela triunfa, ela sobrevive e ela revive sob toda e qualquer circunstância.
O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e continuará sendo. A igreja, ela é poderosa e continuará sendo. Existe uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja redentora, uma igreja que faz parte do plano da redenção na face da terra. Quem pensa que a igreja está acabada, é ele que está acabado. É ele que pensa que está acabada. Aqueles que vão para a internet zombar da igreja, eu tenho pena e compaixão dessas pessoas, porque a igreja de Cristo, ela triunfa no mundo inteiro. Ela triunfa sobre o pecado, ela triunfa sobre a morte, ela triunfa sobre as armas, ela triunfa sobre a perseguição, ela triunfa sobre o crime e assassinato, ela triunfa em todas as áreas da terra, ela triunfa sobre as religiões, ela triunfa sobre os sistemas políticos, ela triunfa sobre a cultura, ela triunfa sobre toda e qualquer perseguição, ela triunfa sobre o ateísmo, ela triunfa sobre o sincretismo, ela triunfa sobre as religiões, ela triunfa porque ela é a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja não entrará na grande tribulação. Quem pensa que nós já estamos vivendo a grande tribulação está equivocado, muito equivocado, lamentavelmente equivocado e perdido na sua teologia, perdido no seu greguismo, perdido nas suas filosofias religiosas, perdido na sua escatologia brilhante, perdido como cego em tiroteio. Mas pastor, o senhor está sendo ousado? Muito. E quando falo sobre a igreja, eu me torno ousado. E quando eu falo que a igreja não entrará na grande tribulação, mais ousado ainda. Porque primeiro, quem fala isso não sabe o que é a grande tribulação. E quem fala isto não sabe o que é a igreja. A igreja não é uma escola teológica que alguém possa pressupor. A igreja não é um cabide de denominação que acha que sabe o que é a igreja e acha que o mundo é a igreja e que ele governa a igreja de Cristo com a sua teologia, com a sua escatologia. A igreja não está nisso não, meu querido. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo ressurreto de Cristo. A igreja, ela é o plano da redenção de Cristo na terra. A igreja, ela é composta dos que nasceram de novo, pecadores que se tornaram filhos de Deus. Ela não existe por seminários, ela não subsiste com diplomas de seminários, ela não subsiste porque temos PhDs em teologias, porque temos doutores em teologia. Não é isto que faz a igreja não é isto. A igreja não sobrevive com uma multicor de disciplinas teológicas, não. A igreja, ela é a palavra revelada de Deus na face da terra. Quem vive a igreja é o Espírito Santo. As pessoas cheias do Espírito Santo são a igreja de Cristo. Não existe igreja de Cristo sem ser cheio do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja de Cristo poderosa, que nasceu no dia de Pentecoste. Podemos ter 1000 organizações, boas até, podemos ter milhares de comunidades, boas até,
podemos ter uma imensidade de doutrinas teológicas até saudáveis, mas eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela foi fundamentada pelos apóstolos, ela é edificada pelo poder do Espírito Santo, ela vive nos dons do Espírito Santo, ela ostenta o poder do Espírito Santo, ela não tem uma língua de nações, ela tem uma língua celestial, e a língua que rege a igreja é a língua do Espírito Santo. O poder que rege a igreja é o poder de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela reina na terra, ela reina por Cristo na terra, ela é a voz de Cristo nesta terra, ela é a pregação de Cristo nesta terra, ela é o reino de Cristo real, vivo e poderoso nesta terra. Quando dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, ela é o reino pessoal de Cristo nesta terra. Portanto, sabe por que ela não vai estar na grande tribulação? Eu vou te falar 3 coisas para você compreender. Eu não vou me prolongar muito, só para você entender. Para você entender. Vou dar só uma luz para você entender. A igreja de Cristo, ela ocupa um período que teve data para começar, mas não tem data para terminar aqui na terra. Ok? A igreja de Cristo, ela começou, escute isso, e grave isto, e pode até pregar isto. A igreja de Cristo, ela começou com o arrebatamento de Cristo, chamada na Bíblia a ascensão de Cristo. Ela começou ali, e ela não tem prazo para terminar. Nós estamos vivendo a 69ª semana, que não tem prazo para terminar. Não existe calendário terrestre que possa determinar a data da grande tribulação, porque calendários humanos estão suspensos. É como se não tivéssemos o ponteiro do relógio contando os minutos, nem os segundos e nem as horas. Na visão de Daniel, a 69ª semana não tem prazo para terminar, para entrar a 70ª semana. Agora eu venho para a nova aliança. Na nova aliança, ela começou com a ascensão de Cristo. E sabe quando vai terminar? Segundo ponto que eu quero lhe falar. Por que a igreja não vai participar da grande tribulação? Grava isto. Já pensou? Pare aí um pouquinho, quero que você pense comigo, que eu não vou me prolongar muito nesta live. A igreja de Cristo não vai fazer parte da grande tribulação, porque a grande tribulação só começa com o arrebatamento da igreja. Lindo, né? Revelação tremenda. Exatamente.